Pessoal, obrigado a todos aí pela participação neste evento aí da Expo Paving. Meu nome é Fábio, eu sou engenheiro técnico comercial da Aqua Drenagem e vou falar um pouquinho aqui sobre o tema drenagem de águas superficiais em obras de infraestrutura. Um pouquinho da minha história aqui, eu estou fazendo aí 6 anos de Aqua. A gente trabalha aí no Brasil inteiro aí dando suporte aí para as empresas de projeto, construtoras e clientes finais aí, com o aporte aí dos nossos produtos aí, atendendo da melhor forma possível aí o conceito de drenagem, principalmente nas obras de infraestrutura. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o conceito de drenagem, tipos de drenagem, um pouquinho também do nosso material aí e a aplicação desse material aí nas obras que a gente vai citar aqui na apresentação. Então a drenagem superficial, que é o tema da palestra aqui. O que é drenagem? Interceptar e captar, conduzindo a água para um deságue seguro de forma mais eficiente. Então nada mais é que coletar água de chuva através de um dispositivo de coleta, seja ele linear ou pontual, e dar o destino final para essa água de forma segura e eficiente. Então a falta de drenagem pode acarretar o quê? Pode acarretar danos a propriedades. Então você tem problemas de alagamento, por exemplo, numa cidade que envolve danos à residência, danos pessoais, risco de vida, né? Você tem, por exemplo, numa rodovia, um problema de aquaplanagem que pode acarretar um acidente, tanto perda de material como risco de vida. E também aqui o tema de deterioração, dependendo da aplicação, que você tem uma vida útil menor do pavimento se você não tiver uma drenagem adequada. Quais as opções de drenagem superficial? Nós temos aqui primeiramente o convencional, que é a drenagem pontual. É um sistema muito utilizado no Brasil, um exemplo aqui de um sarjetão com boca de leão. Então você tem às vezes ali um projeto, uma obra menos custosa, mas menos eficiente também. Às vezes você tem acúmulo de água ali, alagamentos pontuais, problemas de entupimentos também muito comum em bocas de lobo, por falta de manutenção também. Como você tem uma drenagem pontual, você tem um acúmulo de água e uma entrada às vezes só num ponto. Então isso acarreta aí acúmulo de sedimentos e comprometimento de todo o sistema de drenagem. E maior dificuldade de manutenção justamente por não ter acesso a essas tubulações aí em todos os pontos. Então você tem acessos pontuais aí através desses dispositivos de coleta. Em contrapartida à drenagem pontual, nós temos a drenagem linear, que você tem uma baixa manutenção, uma alta eficiência, porque você não tem acúmulo de água, você tem a água entrando através de todo o sistema de drenagem, ao longo, por exemplo, de uma canaleta, e também um bom custo-benefício. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui dos benefícios um pouco aí da drenagem linear. Aqui um comparativo de uma drenagem linear com um canal de drenagem moldado em loco com um canal pré-fabricado. Então, os canais moldados em loco muitas vezes não têm padrões definidos. Raramente você tem alguns órgãos que padronizam esses canais. Isso é de acordo com o projeto, de acordo com a vazão necessária em cada projeto. O projetista faz o dimensionamento sem muitos padrões. Às vezes você pega canaletas de 30, 40, 50, 60 centímetros de largura com alturas variáveis de acordo com a vazão necessária naquele projeto. Então você tem, às vezes, padrões indefinidos no canal moldado em loco. Não tem um controle de qualidade, depende muito da mão de obra. Então você tem aqui um exemplo de quebra de grelha de concreto por passagem de tráfego, por falta de um correto dimensionamento, às vezes também até da grelha, manutenção mais frequente e um custo de manutenção mais elevado comparado a um canal aí pré-fabricado com qualidade comprovada. E aqui as etapas de execução que você tem no canal moldado em loco com o canal pré-fabricado. Então no canal moldado em loco você tem mais etapas de instalação, você tem um processo mais moroso, então você tem menos produtividade na obra. Aqui um exemplo aqui de um processo, então você tem escavação da vala, utilização de formas de armação, as seções do canal são retangulares, isso também, trabalhando com concreto feito em loco, dá mais rugosidade, menos autolimpeza para a canaleta, e uma qualidade também que depende muito da mão de obra. Em contrapartida, nós temos os canais pré-fabricados, com ensaios de laboratório, com certificados de norma, então você tem também menos etapas de execução, você, por exemplo, não precisa aqui de forma nem armação, é só a escavação da vala, faz um berço de assentamento, vem fazendo as conexões dos canais, são módulos pré-moldados de 1 metro normalmente, vem fazendo a conexão macho e fêmea, faz um envoltório lateral quando necessário com concreto e faz o preenchimento da vala. E além disso você tem um canal também com uma seção hidráulica em V, que dá mais autolimpeza para o canal, e também uma rugosidade mais baixa, porque o concreto polímero ele tem uma rugosidade bem abaixo aí do concreto convencional, dando mais velocidade, mais escoamento aí para a água.
E aqui um comparativo direto de um canal, um exemplo de um comparativo de um canal moldado em loco com o canal nosso Aqua Monobloco. Então, nesse comparativo, eu estou usando um padrão aqui que é muito utilizado nas rodovias do Brasil, quando é aplicado em longitudinais de vias na New Jersey. Então, é um canal de concreto, com grelha de concreto armado, comparando aqui com o nosso canal Aqua Monobloco, pegando uma seção hidráulica bem próxima do nosso canal. Então, além dos benefícios de produtividade que você tem na obra, né, qualidade comprovada, ainda temos aqui nesse comparativo um custo total inferior comparando a um canal moldado em loco. O que é o concreto polímero que eu estou falando aqui, que é a matéria-prima base do nosso material? O concreto polímero nada mais é que uma mistura de resina, que é o aglomerante principal, uma resina à base de poliéster. Você tem alguns agregados, areias em diferentes granulometrias e alguns aditivos químicos. Então você tem essa mistura aqui, não usa cimento nem água, o aglomerante no caso aqui é a resina, e aqui você tem um comparativo com um canal de alto desempenho. Então, pegando um concreto convencional de alto desempenho, mesmo assim você tem alguns ganhos comparando aqui com o concreto polímero. Exemplo aqui, a resistência à compressão do polímero em torno de 95 MPa, resistência à flexão 22 MPa, e para a hidráulica nós temos também a rugosidade, que tem um ganho aqui em relação ao concreto convencional. Então é um canal mais liso, oferece menos resistência à água. Em relação a isso, em contrapartida, você tem mais velocidade, melhor escoamento e menor acúmulo de sedimentos. E a penetração em água também, que é praticamente zero. Então você não tem infiltração quase, ele não tem porosidade. E falando um pouquinho do produto, é o Aqua Monobloco. Esse canal a gente tem a produção nacional aqui no interior de São Paulo. Estamos com a fábrica aqui no Brasil. É um canal e grelha totalmente integrados em concreto polímero. Ele é monolítico por ser o canal e grelha integrados de um bloco só. Então você não tem a grelha removível aqui, grelha metálica. É um canal anti-furto justamente por esse motivo que eu citei. Anti-ruído também, você não tem a grelha metálica ali, então você não sente a passagem sobre o canal quando você passa, por exemplo, numa praça de pedágio, numa rodovia. Classe de carga até F900, ou seja, ele pode ser usado tanto para passagem de pedestre como até um aeroporto, para passagem de aeronaves. Ele também tem a seção em V, que eu já falei que é um benefício aí que garante uma maior autolimpeza do canal. E aqui alguns modelos da linha monobloco. Aqui é o modelo à esquerda, o PD, que vem de Park Drain, que vai até a classe D400, e o modelo RD de Road Drain, que vai até a classe F900. A diferença dos dois modelos é a classe de carga e a parte de acessibilidade. O canal PD ele atende normas de acessibilidade, então para passagem de cadeirantes, ali pedestres, onde é exigido esse tema, tem que utilizar ali a linha PD. Agora eu vou soltar um vídeo aqui de instalação, um pouquinho mostrando dos canais Aqua Monobloco, mostrando os sistemas de encaixe dele. Também a possibilidade de saídas para a rede de drenagem, né? Tem algumas possibilidades. Então aqui você vê a caixa de limpeza. Ali você tem uma saída horizontal para um DN200, um tubo de PVC, por exemplo, de uma série coletor de esgoto. Aqui a possibilidade também de uma saída lateral através de uma tampa com um anel de vedação. Então você tem uma saída horizontal. Algumas possibilidades aí que podem ser montadas com o nosso canal. Aqui você tem a saída vertical através do elemento de acesso, é uma peça de inspeção que pode ser usada também para conexão com a rede de drenagem. E aqui você tem o sistema de encaixe macho e fêmea das peças, mostrando uma montagem. Esse sistema ele permite uma junta de vedação caso necessário, é um sistema macho e fêmea que a gente chama. E ele tem um espaço para junta de vedação, para você colocar um selante ali à base de poliuretano, um selante híbrido ali na junção caso necessário. Aqui o esquema de uma montagem com peças de acesso a cada 50 metros, um exemplo, né? Porque o monobloco, como ele não tem a grelha removível, você tem que pôr algumas peças de dispersão ao longo do comprimento da linha. Então aqui um exemplo a cada 50 metros, mostrando essas peças aí de manutenção e inspeção no sistema. Aqui ele vai mostrar um pouquinho também agora de uma conexão em L. Você consegue também fazer conexões em L, T ou em cruz. Você tem elementos com pré-marcas laterais, que você quebra a parede ali e faz esse tipo de conexão. E aqui é a instalação do canal. Então você tem um exemplo aqui de uma instalação para a classe D400, é uma escavação da vala. Você faz uma base ali para assentamento da canaleta, normalmente um concreto ali de 20, 25 MPa, depende do tipo de aplicação e que obra está sendo feita, né? Então você tem um exemplo aqui de um concreto de 25 MPa, você faz uma argamassa ali de assentamento, 2 a 3 centímetros para fazer o ajuste fino ali, e vem fazendo as conexões macho e fêmea.
Depois vai ter um preenchimento lateral ali, você trava a peça ali com o mesmo concreto de 25 MPa, faz o travamento da peça e vem com as camadas de pavimento até chegar no acabamento final aí, no caso aqui no exemplo, um pavimento intertravado. Então essa seria a seção típica aqui de uma instalação de um canal monolítico, a classe D400. E aqui é uma foto geral do sistema. Então aqui você tem o elemento de acesso que estava no vídeo, caixa de limpeza, as tampas de início e final, todos os acessórios necessários para você fazer a montagem do sistema. O conceito basicamente é o conceito de Lego, da nossa infância aí, que a gente montava aí as peças, então é muito simples, você tem uma alta produtividade, menos mão de obra aí, então vocês vão ver que tem os benefícios. Aqui é a seção de instalação típica do canal, que eu acabei de mostrar no vídeo, então esses parâmetros aqui, X, Y, Z, ele é dado pela ACO, né, a seção de instalação mínima de acordo com os ensaios de laboratório, então os valores são dados aqui de acordo com o tipo de tráfego que vai passar sobre a canaleta. E aqui uma foto de aplicação aqui numa longitudinal de via, próximo a uma defensa metálica numa rodovia, um exemplo aí de instalação. Como eu disse, o canal é comprovado, ele é certificado pela norma EN 1433, é uma norma europeia que certifica todos os canais de drenagem para passagem de pedestre e ciclista. Essa norma, ela divide em 6 classes de carga, de A15 a F900. Essas classes de carga estão em quilonewtons, então você divide mais ou menos por 10, você tem esse valor em toneladas. O monobloco ele pode ser usado até F900, no caso que eu disse para passagem de aeronaves. O que vai mudar para uma instalação, por exemplo, de 25 toneladas ou 90 toneladas? É a seção de instalação. É o berço de concreto, o FCK desse concreto e a espessura desse berço. Então, as variáveis, o canal é o mesmo, o que vai mudar são as variáveis inclusas aí na instalação. Então, exemplo mais prático aqui do monobloco, ele é utilizado basicamente em 3 classes de carga, C250, que seria uma longitudinal de via, numa rodovia, por exemplo, beirando a New Jersey. Você tem ali não o tráfego constantemente sobre a canaleta, você tem na faixa de segurança ali, então é uma classe C250, vias de acostamento também, sarjetas, é uma aplicação C250. D400, que seria qualquer tipo de veículo tipo rodoviário, então já seria, por exemplo, uma praça de pedágio, uma saída de posto de combustível, seria para 40 toneladas. E F900, que seria a classe de carga máxima, que seria a passagem de aeronaves aí, nacionais, internacionais, aviões de carga, então você tem uma instalação mais robusta aqui nessa aplicação. Agora vamos falar aqui do método de cálculo de drenagem que a ACO utiliza. Então a ACO tem um software de dimensionamento interno, que a gente chama aqui de ACO Hydraulics. É um software que a gente faz o suporte aí para as empresas de projetos, construtoras e clientes finais para fazer o cálculo dos nossos canais, mas também tem a possibilidade dessa versão online. Alguns sites da ACO disponibilizam esse software aqui para qualquer um fazer um cadastro e utilizar. O princípio de cálculo desse software é escoamento variado, escoamento não uniforme. O pessoal de projetos, a maioria das empresas de projetos utiliza a fórmula de Manning, que é o mais utilizado aí para escoamento em canais. A gente usa aí equações diferenciais e o escoamento variado ou não uniforme. Então é um pouquinho mais preciso aí considerando a fórmula de Manning aí de exemplo. E aqui os dados do software, basicamente os dados iniciais, que é a hidrologia, antes de você entrar na parte hidráulica, você tem a hidrologia, que é o método racional. Então os parâmetros básicos que todo projetista conhece aí, intensidade de chuva, área de contribuição e o coeficiente de escoamento superficial, o runoff, que é utilizado de acordo com cada tipo de pavimento. Então, com esses dados você chega na vazão de projeto e com a vazão de projeto você tem alguns dados que o software pede, no caso aqui o modelo do canal que a gente vai utilizar, a extensão do canal também, qual o comprimento que vai ter essa canaleta, declividade, qual o caimento que nós estamos trabalhando e a classe de carga, é mais um fator de texto ali dentro do software para você ver qual tipo de canal que vai atender também, qual tráfego que vai passar sobre a canaleta. Então aqui é um gráfico do comportamento hidráulico da água dentro de um modelo aqui de 10 metros de canal sem declividade. Então um exemplo prático aqui do memorial de cálculo que a gente emite aí para o cliente em relação ao uso do software. Então aqui você vê que tanto velocidade como altura d'água variam dentro do escoamento da canaleta. No caso de Manning, esse gráfico seria constante, eu não teria essa variação na teoria nem de velocidade nem de lâmina d'água. E aqui nós temos também algumas obras que a gente aplicou aqui no Brasil com as soluções da ACO. Então você tem alguns exemplos do monobloco. Então um exemplo aqui de uma longitudinal de via, um projeto aqui na BR-101 em Serra do Espírito Santo,
um canal aqui RD200, modelo RD200V0 e 20.0, são canais de 26 de largura por 33 ou 53 de altura, que foi aplicado aqui na New Jersey. Essa foto ainda estava em execução à obra, e aqui uma foto aqui da seção transversal do canal, né, mostrando a aplicação aqui próxima a New Jersey. Mais uma aplicação em rodovias, nós temos aqui a rodovia dos Tamoios, o trecho Planalto, uma aplicação aí em praça de pedágio. Nesse caso, um dos canais mais utilizados no mundo é o monobloco, tanto praça de pedágio como transversais de rodovias e vias em geral, e em pistas de automobilismo, pelo fator segurança. Como o monobloco você não tem essa grelha removível, então o efeito de segurança aqui também fala bem alto. Aqui uma aplicação no aeroporto, no caso aqui o hangar da Azul em Viracopos, aqui em Campinas. Então nós temos aplicação tanto na parte externa, no pátio de aeronaves do hangar, como também na parte interna do hangar, no sistema de contenção ali, feita também com o monobloco. Aqui uma obra portuária, o Porto de Santos, que também teve uma aplicação aí do modelo RD200 nosso, aqui no Porto de Santos, litoral de São Paulo. E uma foto de uma urbanização, é uma coisa que a gente trabalha bastante também, alguns projetos aí, urbanização de cidades, vias públicas. Aqui é uma foto recente de Palhoça, Santa Catarina, onde a gente fez ali a urbanização da Avenida Aniceto Zac, um trecho ali com um modelo, até por causa de acessibilidade, ele foi escolhido o modelo PD200, né? A família PD, como eu disse, ele atende normas de acessibilidade, e é um calçadão, né? Uma transição ali de vias de acesso de pedestres e veículos, então foi utilizado um modelo aí que atende esse tipo de norma. Falando um pouquinho do grupo ACO, então a ACO está presente aí em mais de 40 países, nós temos mais de 70 anos de história. A ACO foi fundada em 1946, é uma empresa alemã, a gente está presente em todos os continentes, temos aí 30 plantas produtivas, sendo a 30ª aqui inaugurada no Brasil em 2016, e nós somos o maior fabricante de concreto polímero do mundo, e a maioria das soluções da ACO é voltada para a drenagem, é o core principal da empresa. Temos outras soluções que não diz respeito à drenagem, mas o core principal é relativo à drenagem. E aqui no Brasil nós estamos aqui em Jacareí, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, próximo à rodovia Presidente Dutra, tanto o nosso centro logístico, fábrica e escritório. Estamos numa área aqui de 10 mil metros quadrados, onde a gente dá todo o suporte aqui para o Brasil inteiro através dessa unidade. Obrigado a todos aí pela participação. Qualquer dúvida, temos nossos canais, temos nossas mídias sociais aqui, temos nosso site acodrenagem.com.br, nosso e-mail aco@acodrenagem.com.br. Qualquer solicitação pode ser enviada aqui através das nossas mídias, nossos canais de atendimento. E obrigado aí pela participação neste evento.